Durante muito tempo, a síndrome de Down foi cercada por limitações impostas pela sociedade. Hoje, graças à ciência, à educação e à inclusão, estamos redesenhando esse cenário. Mas o que realmente mudou? O que ainda precisa mudar? E para entender melhor esse cenário, hoje nós estamos num dos principais encontros sobre o tema no país. Eu estou aqui, no Centro Universitário FMABC, onde acontece o 15º Simpósio Internacional de Síndrome de Down. Evento este que reúne especialistas de diferentes áreas para discutir avanços na saúde, na educação e nas neurociências voltadas às pessoas com trissomia do 21. Ao longo desses 2 dias, a proposta é clara: integrar conhecimento e transformar isso em impacto real na vida das pessoas. O simpósio acontece em formato híbrido e reúne profissionais, pesquisadores, familiares e pessoas com T21 em uma programação intensa. A agenda inclui conferência de abertura, palestra magna, mesas redondas, debates acadêmicos e apresentações culturais. Mais do que um evento científico, o encontro funciona como um espaço de troca, onde diferentes experiências se encontram para construir novas possibilidades. Nos últimos anos, o avanço do conhecimento sobre a trissomia do 21 tem provocado mudanças importantes, principalmente na forma como a condição é compreendida. Hoje, o olhar deixa de ser limitado apenas ao diagnóstico e passa a considerar o desenvolvimento, a autonomia e a qualidade de vida ao longo do tempo. Isso impacta diretamente áreas como educação inclusiva, acompanhamento clínico e estratégias de estimulação. E é justamente essa abordagem interdisciplinar que dá o tom das discussões aqui dentro. Mas para entender o que tudo isso significa na prática, nós fomos ouvir quem está diretamente envolvido nesse processo. Quando a ciência avança e os conhecimentos se tornam mais nítidos, a gente consegue entender melhor todos os tipos de distúrbios, né? O T21, uma anomalia genética mais comum que tem, a gente começa a entender as diversas faces, né? Indivíduos que têm um comprometimento maior, um comprometimento menor, e com isso ajuda muito, facilita muito todo o processo de inserção desses indivíduos dentro da sociedade. Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei de uma forma interdisciplinar. Porque veja, a gente não pode fazer nada sozinho. Então, muitas vezes a gente escuta determinações dos conselhos em que você vai ter que fazer um laudo e precisa ter um CRM. Isso seria uma coisa burocrática, porque na prática, na verdade, todos os profissionais têm que estar envolvidos. Então você tem que ter lá o médico, você tem que ter o psicólogo, você tem que ter o fonoaudiólogo, você tem que ter uma nutricionista para trabalhar com esses indivíduos. Então, na verdade, hoje não se fala mais em atendimentos unilaterais. Você sempre tem que pensar do ponto de vista multiprofissional. De fato, a inclusão vem crescendo muito no diálogo. Há muito tempo nós estamos discutindo sobre essa temática, mas algo que a gente ainda sente uma necessidade imensa é um diálogo constante e efetivo entre a educação, a saúde e o poder público. Porque quando a gente discute a inclusão de uma forma fragmentada, a gente não integra as necessidades. E essas necessidades elas vão interferir diretamente no êxito desse estudante. E esse estudante em todos os ciclos. Porque a inclusão ela é garantida desde os pequenos até o nível universitário. Uma inclusão que realmente funciona é aquela que olha para o seu aluno e percebe ali as dificuldades, as demandas, independente da presença do laudo. Veja, isso não significa que o laudo, que o diagnóstico médico e multidisciplinar não seja importante e fundamental, porque esse laudo ele direciona as necessidades deste aluno. Mas a partir do momento que hoje, de forma tão contemporânea com o atual decreto 12.773, nós não precisamos de laudo para agir a favor e adaptar para os nossos alunos, o que eu vejo é exatamente isso. Nós precisamos sair do papel, passar para a prática. Nós precisamos ir para a ação dessa inclusão. E vou um pouquinho além, não exclusivamente ao público-alvo da educação especial, e sim também na perspectiva do aluno em inclusão, porque ninguém pode ficar para trás. A Faculdade de Medicina hoje, na verdade, virou centro universitário. Por que centro universitário? Várias outras profissões foram abarcadas aí dentro desse contexto. Então hoje nós temos os cursos de psicologia, de fisioterapia,
de terapia ocupacional, em breve fonoaudiologia, nutrição. Então a faculdade, recebendo um simpósio que é essencialmente interdisciplinar, ela acaba abraçando essa causa de uma maneira muito interessante, porque vai dar oportunidade tanto para os alunos quanto para os docentes que já trabalham, que a gente já trabalha do ponto de vista assistencial, essa parte científica. O simpósio foi embasado muito em questões científicas. Ele é altamente acadêmico e nós vamos poder ter ganhos aí de conhecimento para todas as áreas da faculdade. Na verdade, a importância de ter esse conjunto, essa equipe multidisciplinar, é de pensarmos que, a partir do momento que a criança ela tem essa equipe dando apoio, é que, na verdade, eles vão direcionar o acompanhamento educacional individualizado corretamente, eles vão acompanhar as terapias que são necessárias, e a gente percebe que quando a criança ela tem um suporte educacional e ela tem um suporte terapêutico adequado, ela consegue se desenvolver na área educacional, na área social, na área de integração, no dia a dia mesmo, nas atividades de vida diária, e isso faz com que ela tenha uma qualidade de vida muito melhor. Nós aqui, nós temos esse trabalho interdisciplinar que a gente percebe que as crianças conseguem se desenvolver com uma qualidade de vida muito melhor, porque eles têm todo o suporte que eles precisam em todas as áreas, né? Aqui no centro universitário a gente tem esse olhar, por ser um centro universitário que tem áreas integradas, e dentro do NEA, que também tem todas essas áreas, a gente tem esse olhar de fazer a diferença na criança, na vida, em todas as áreas que forem necessárias. O NEA ele nasce em 2003 justamente com essa visão de tirar os transtornos do neurodesenvolvimento da invisibilidade. Então, quando ali de forma pioneira no estado de São Paulo, e talvez a gente possa até pensar no Brasil, nós tivemos o primeiro grupo de avaliação interdisciplinar, multidisciplinar dentro de um campo acadêmico. Então, o NEA, ele une todas as áreas, a fonoaudiologia, a psicologia, a psicopedagogia, a neuropsicologia, a pediatria, a neurologia infantil e da adolescência, e estamos engrenados com as outras graduações também, porque o campus ele é muito fértil em termos de graduação e de informação. Então, o NEA ele vem alavancar essa necessidade de um diálogo integrado entre a saúde e a educação. Nosso maior foco ali, quando o NEA nasceu, que foi idealizado pelo nosso professor titular Rubens Weinstein, e também apadrinhado aí, amadrinhado por mim, era exatamente proporcionar uma avaliação integrada e não isolada entre áreas, e assim surgir uma avaliação interdisciplinar que de fato chegasse a alguma conclusão, ou de um diagnóstico ou de uma hipótese diagnóstica, mas muito além do diagnóstico, o direcionamento. Então, essa avaliação, ela traz uma segurança muito grande para as famílias. Nós temos crianças, adolescentes que fazem avaliação aqui da região do ABC, de outros estados e também de outros países. Nós temos momentos do ano em que nós recebemos alunos e pacientes que vêm de outros estados e países para fazer exclusivamente essa avaliação. Então, essa avaliação, ela trouxe, de fato, essa proposta de olhar para esse indivíduo como um todo e integrar as informações. O integrar as informações permite que a gente diminua muito mais os erros do falso positivo ou do falso negativo no diagnóstico. Sou Regina Leondaritz, coordenadora da Fundação Dona Paulina de Souza Queiroz. Nós atendemos as pessoas com deficiência intelectual e com autismo, desde que com a deficiência intelectual, a partir dos 18 anos para o emprego apoiado. E a partir dos 30 anos para que tenham um envelhecimento ativo. Porque nós sabemos que através de pesquisas, inclusive, principalmente as pessoas com síndrome de Down, elas envelhecem precocemente. E nós temos como lema de que não adianta envelhecer sem ter uma qualidade de vida. Então, nós proporcionamos a essas pessoas uma estimulação cognitiva para que elas possam vir a ter um envelhecimento ativo por muito tempo ainda. Eu acho que é importante as pessoas se reciclarem
no decorrer da sua jornada, porque sempre aparecem coisas novas. Então, nós fizemos, a diretoria, inclusive da fundação e o conselho, fez questão de que toda a equipe multidisciplinar e a equipe de técnicos estivessem presentes nesse simpósio. E aqui estamos, todos, inclusive com uma pessoa com síndrome de Down, que faz parte do conselho de curadores, representando as pessoas com síndrome de Down. Este simpósio, ele traz assim uma sensação muito positiva, né? Porque nós estamos pensando agora no mês de março sobre o T21 síndrome de Down, mas na realidade o nosso grupo NEA, em parceria com o Movimento Dislexia TDAH GABCD, a gente trabalha o ano inteiro com vários outros temas e ações, porque a gente acredita que os transtornos eles estão em intersecção. Então, quando surgiu a intenção do professor Zan Mustak e do professor Dr. Rubens Weinstein de ter o T21, e logo o NEA foi integrado nisso, né? O que não era, né, não é incomum, é bem comum ocorrer, nós falamos, opa, então pera um pouquinho. Se nós temos o T21, temos a síndrome de Down ali representada, o TDAH, a dislexia e outros transtornos também precisam estar sendo abordados. Por isso nasceu a sexta-feira, que é como se fosse um pré-simpósio que dá abertura para as temáticas que também vão se associar e vão se unir com o dia 21, que tem uma exclusividade maior no T21. Então, a nossa proposta é realmente sedimentar essa nossa visão de integrar a visão sobre os transtornos, porque eles não acontecem de forma isolada, eles possuem comorbidade. Até nos perguntaram, mas vocês estão com uma toalha que tem um simbolismo do TEA, né, do transtorno do espectro autista? Sim, porque nós temos alunos, nós temos pessoas com diagnóstico de T21 que também têm autismo. Nós temos pessoas com TDAH que também têm autismo, dislexia, enfim, é uma união de intersecção de transtornos que este evento, esse simpósio, está realmente proporcionando, não somente para nós, mas para todos. Eu acho que a gente está conseguindo unir o que a gente vem tentando fazer em outros eventos mais isolados em temáticas. Nós estamos trazendo os transtornos de uma forma mais integrada. Olha, existem vários desafios aí em questão, né? Mas sem dúvida, eu acho que as terapias gênicas se desenvolvendo, a gente poderia ter uma maior participação desses indivíduos, mesmo aqueles que são mais comprometidos. De qualquer forma, a tendência sempre é essa, é tentar jogar toda a energia em cima de ações que possam minimizar os atrasos no desenvolvimento que os indivíduos com T21 têm. E, claro, a participação, porque, veja, nem todas as pessoas precisam fazer universidade, nem todas as pessoas precisam ter títulos, elas precisam estar inseridas dentro do contexto da sociedade, trabalhando, sendo produtivas e tendo seus descendentes. E esse é o objetivo também do simpósio. O simpósio hoje, o 15º Simpósio Internacional de T21, ele veio com essa proposta da interdisciplinaridade, que é a junção e a concorrência de todas as áreas para um melhor desenvolvimento das crianças com síndrome de Down, com o T21. Entre dados, pesquisas e debates, o simpósio também revela algo que não cabe em gráficos: a dimensão humana da inclusão. Cada história aqui carrega desafios, mas também conquistas, que até pouco tempo atrás pareciam distantes. E é nesse encontro entre ciência e experiência que novas perspectivas começam a surgir. O que a gente vê aqui não é só um avanço técnico, é uma mudança de mentalidade. A trissomia do 21 deixa de ser vista como um limite absoluto e passa a ser entendida dentro de um contexto muito mais amplo, que envolve desenvolvimento, inclusão e oportunidade. E isso exige um esforço conjunto da ciência, da educação, das famílias e da sociedade como um todo. Bom, gente, é um grande desafio, mas com muito prazer que a Faculdade de Medicina do ABC recebeu esse simpósio, o Simpósio Internacional de Síndrome de Down, lembrando que no dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down, e aí tivemos todo o apoio da reitoria, já na figura do professor Davi Uip e agora do professor Fernando Fonseca. Então é só agradecer todo esse acolhimento que nós tivemos.
O 15º Simpósio Internacional de Síndrome de Down termina, mas as discussões que acontecem aqui estão longe de acabar. Porque a inclusão não é um tema pontual, é um processo contínuo que depende de informação, acesso e principalmente de mudança de atitude. E talvez o principal avanço esteja justamente aí, na forma como a sociedade decide enxergar o potencial de cada pessoa.